Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou dar continuidade àquela série de programas em que eu analiso a série documental psicadélica, né? A segunda temporada da série documental psicadélica, eu já analisei toda a primeira temporada ao longo dos meus 100 primeiros programas aí. Quem me acompanha ou quem tem interesse em conhecer, vai lá atrás, porque para conseguir compreender, ou pelo menos assim, assimilar muitas das coisas que eu vou estar falando da segunda temporada, a compreensão da primeira temporada, ou pelo menos assuntos diversos, variados, as substâncias psicodélicas, é muito encorajada, sabe? Enfim, e hoje vai ser o quarto episódio da segunda temporada, né? Os programas que eu falei sobre a segunda temporada, para quem quiser saber se está por dentro de todos que foram mencionados, foi o programa 151, o 154 e o 157. Então vamos lá, né? Esse aqui é o programa 159, e o quarto episódio da série psicadélica se chama Frequências Psicodélicas, né? Psychedelics Frequências, né? Acho que é assim. Frequências, frequência é frequência. E Psychedelics, né? Frequências psicodélicas, porra. O que quer dizer frequência psicodélica, então? Vai ser um programa muito... que vai gerar, tipo, em torno de duas coisas muito específicas que eu vou repetir várias e várias vezes aqui, né? Que é a expressão frequência e a expressão som. As duas coisas relacionam, né? Todos os sons têm frequência, mas coisas que não são necessariamente sons também emitem frequência, né? Ondas magnéticas, né? Ondas de Wi-Fi, por exemplo, né? Nem tudo isso emite um som que a gente capte, mas tudo isso está numa frequência. Em compensação, todos os sons que a gente escuta, seja a voz humana, os sons que tudo, até o som que os animais emitem, que a natureza emite naturalmente por qualquer coisa que for, o som também é uma forma de frequência. Então esse programa vai ser especificamente sobre essas duas questões, né? E assim como alguns outros dessa segunda temporada, eu não fiz tantas anotações, então eu vou simplesmente brisar mais a respeito e trazer mais exemplos reais do cotidiano e falar de cenários diferentes e que essas coisas entram em cena na nossa vida, sabe? Para simplesmente ter mais a duração de 1 hora que eu estou mirando nesse momento, ou quem sabe até mais de 1 hora, né? Mas vamos lá. Aí, a primeira coisa que o narrador dessa série estabelece é o seguinte: muitas pessoas que têm experiências interdimensionais, né? Na verdade, eles relatam coisas como experiências de quase morte, sonhos lúcidos ou experiências psicodélicas, né? Aí eu vou chamar tudo isso de experiências interdimensionais, relatam que o som foi um fator importante, né? O que eles estavam ouvindo, o que eles estavam escutando, né? Músicas também, mas não necessariamente músicas. O som é algo importante para essa experiência interdimensional. Aí eles fazem uma daquelas perguntas, né? Que a minha resposta sempre é sim, apesar de eu saber que eles mesmos vão responder essa pergunta a seguir, né? Trazendo os especialistas de áreas variadas, né? A pergunta é: será que o som pode estar conectado à habilidade de viajar entre dimensões? Sim, né? Para quem acompanha aqui meus programas sabe que em algum momento eu já até falei assim especificamente sobre isso no programa que eu falei assim, o papel das músicas nos transes, por exemplo, sabe? É o tipo de fenômeno que a gente pode observar em vários rituais religiosos, mas não exclusivamente na religião. Mas começando pela religião, a gente pode ver assim, por exemplo, culto afro-brasileiro, sabe? Ou até igrejas também, sabe? Quando entoam seus cantos e tudo mais. De modo geral, a gente imagina que rituais vão conter alguma espécie de música, né? Os rituais indígenas também contam com o tipo de música e tudo mais, né? E daí quando tu traz isso para parte até da cultura pop, quando tu vê os festivais de música ao vivo, ou no mínimo música eletrônica, né? Mas, enfim, música ao vivo, rave e tudo mais, shows de rock, de metal, festas de baile funk, a porra que for, entendeu? Qualquer um desses grandes eventos sonoros, eles vão ter também essa função de emitir sons e emitir frequências que incentivam os seres humanos a entrar em transe. É por isso que eu falei que é uma coisa que acontece, quer as pessoas queiram ou não, entendeu? Tem muita gente que tá num ambiente que tá propício para te fazer a tua mente ir para outros ângulos, entendeu? Quer isso seja bom ou ruim, porque a tua intenção tá boa ou ruim, tanto faz, né? E ainda por cima tu tá fazendo um consumo várias vezes de substâncias que também fazem o teu cérebro a buscar uma dimensão superior, tá ligado? Então, é normal que mesmo pessoas ignorantes ao fato de que a música e os sons, as frequências e as substâncias psicodélicas são facilitadores de entrar em transe, só por elas estarem inseridas nesse tipo de ambiente, isso tem muito maior chance dessas coisas acontecerem, sabe? Porque são ferramentas, essas coisas têm essa função, né? Mas agora, depois de ter dado toda essa minha explicação, eu vou voltar para o roteiro da série, que eles mesmos vão responder também essa pergunta, né? Será que o som pode estar conectado à habilidade de viajar entre dimensões?
Aí eles falam assim, fevereiro de 2020, né? Bem recente também. Estudo cerebral realizado pela doutora Selen Atassoy. Eles mencionaram bastante essa mulher, né? Ela é uma neurocientista computacional que ela está estudando o cérebro, estudando o LSD no cérebro também, e ela está ajudando a redefinir algumas coisas assim, algumas compreensões mais limitadas talvez do funcionamento cerebral. Ela, se quer pesquisar, até onde eu sei, ela é lá da Austrália, se não me engano, sabe? Enfim. Aí eles começaram a falar sobre a questão de atividade cerebral harmônica e essas experiências com o LSD. O que seria essa atividade cerebral harmônica? Observaram que o cérebro, entendeu? Ele não é... isso aqui eu acho que é um negócio que eles até vão falar depois, mas eu já vou, é uma daquelas coisas que eu vou trazer esse exemplo até antes, né? Enfim, essa mulher começou a sugerir, isso que é interessante, que ela é uma pessoa é uma neurocientista computacional, então ela compreende muito profundamente os computadores também, né? Mas ela disse que ultimamente ela acha que é mais fácil, muita gente descreve o cérebro humano como um computador, e ela disse que ela tem achado que faz mais sentido descrever o cérebro humano como uma orquestra, sabe? Porque a forma que ele funciona, para começar, tem tudo a ver com ondas, tem tudo a ver com frequência, e o cérebro, mesmo zonas ou partes distintas do cérebro, elas funcionam em harmonia, entendeu? Elas abrem espaço para outras partes do cérebro, e assim como elas têm essa coisa de harmônica, sabe? Lá na série eles explicam ainda melhor, com gráficos e imagens, mas, né, simplesmente acho que você consegue entender essa analogia por que é uma orquestra, tá ligado? Porque a integração dela não é que nem uma máquina, sabe? É que nem uma orquestra. De vez em quando um som vem mais à tona, de vez em quando outro som vem mais à tona, sabe? E tudo isso tem que estar harmonizado para a frequência expandir-se, né? A frequência elevar-se. E aí, mais uma vez, aqui é o tipo de coisa que é cientista falando, entendeu? É gente que estuda o cérebro humano e está testando seres humanos sobre efeito de LSD, né? E sobre efeito de som também. Daí algumas das pesquisas que essa mulher está fazendo, está falando que com o som e a utilização de plantas medicinais, que nessa situação específica são os ácidos, né? Como por exemplo o LSD, será que é possível nosso cérebro... Ah, isso aqui na verdade era uma pergunta, porra. Enfim, eu acabei misturando duas coisas, né? Mas enfim, ela está fazendo esses testes e está dizendo que o cérebro humano alcança realmente um padrão de harmonização maior e expande também. A frequência cerebral se torna mais forte, né? E nesses testes eles até fazem assim... Eles colocam pessoas para utilizar um placebo e outras pessoas para utilizar um LSD mesmo, né? E já tem evidência suficiente para falar cientificamente, racionalmente, entendeu? Falar, olha só, então, substâncias psicodélicas administradas com cuidado permitem sim que o cérebro humano vibre numa frequência maior, numa harmonização maior, e isso com certeza é benéfico de várias formas, gente, em questão de saúde, de processamento de informação, de processamento de traumas e tudo mais. Então, é nesse tipo de dado, é nesse tipo de análise que sustenta toda essa ideia de revolução psicodélica que eu tenho batido desde a fundação do programa Sem Contexto, eu tenho falado essa expressão, e eu tô convicto de que ela vai acontecer, porque não é algo ruim que a gente tem que frear. Pelo contrário, a gente tá arrumando mais evidências para provar a sabedoria ancestral, sabe? Enfim, ainda a pergunta que eu estava lendo antes da hora é o seguinte: consumo em plantas medicinais, será que é possível, né? Plantas medicinais seriam as plantas psicodélicas, será que é possível colocar o nosso cérebro num estado harmônico que nos solta da realidade consensual, né? Achei até interessante que eles também usaram esse termo consensual, que há pouco tempo eu falei para vocês que eu era adepto dela, né? Que basicamente é aquela coisa, o que seria um estado elevado de consciência, entre várias outras coisas, também significa tu ir um pouco além da tua carne mesmo, sabe? Ir um pouco além do mundo físico que tu te rege o tempo inteiro, né? Volta para aquela ideia que eu falei várias e várias vezes. Existe muita evidência de que estar sóbrio o tempo inteiro não é o mais adequado para a espécie humana, e nesse programa que eles vão defender, sabe? Mais uma vez, não é sobre nunca estar sóbrio, sobre nunca estar presente na realidade, no mundo consensual, é apenas questionar o raciocínio que as pessoas assumiam que estar sóbrio o tempo inteiro é o melhor jeito de viver na Terra e não há benefício algum de tu sair do estado de sobriedade em cenário nenhum, em ocasião nenhuma, e entrar transe psicodélico ou não, né? É que todo transe é psicodélico, quer tu use substância psicodélica ou não, sabe? Então entrar em transe é benéfico ou não. E, né, esse programa que ele vai falar várias vezes de vários pontos de vista como isso pode ser positivo, né? Aí agora, primeiro eles vão abranger, né? Eles vão entrar especificamente na história da importância do som na vida e na cultura. E basicamente eu vou discorrer um pouco sobre isso com as minhas palavras, né? Mas eu já sou uma pessoa assim que quem me escuta falando sobre coisas variadas sabe que eu sempre trago músicas e tudo mais. Eu comento, eu tento
sintetizar com palavras uma sensação pessoal que eu tenho ouvindo as músicas, sabe? Eu não me apego tanto assim à questão técnica, não que eu não mencione se eu acho que ficou bom, se está bem cantado, se está bem tocado, mas honestamente, eu não sou um cantor, eu não sou um músico, um instrumentista, né? Então, evidentemente que não sou eu que vou dizer se a técnica é a melhor, incomparável, mas até porque não é isso daí que me encantou em primeiro lugar. O que me encantou em primeiro lugar são várias coisas que eu sei que são pessoais, que eu sei que são subjetivas, mas pra mim é a verdadeira graça de falar da música, sabe? Se tu não for falar da música de um ponto de vista pessoal, de como tu recebe, de como tu interpreta, de como tu se sente, meio que pra mim tu não tá falando de música, sabe? Do jeito que eu compreendo essa experiência. E o que eu quero dizer com isso, eu já falei aqui lá na primeira vez que eu quis trazer assunto de música para esse programa sem contexto, é que eu quis falar que nada sobre isso é que as pessoas têm que gostar do que eu gosto, admirar o que eu gosto. Eu só quero poder compartilhar aquilo que eu amo e as pessoas saber que eu gosto daquilo lá, que lá tem um valor e uma importância pra mim. Isso é simplesmente para estimular outras pessoas a ter essa relação com as músicas variadas. Porque eu falei e repito que todo ser humano deveria se envolver com as músicas. E quando eu digo músicas, realmente, cara, são todas as músicas. Na minha opinião, quanto mais músicas tu puder gostar, melhor, com maior variedade, mas não é isso também que importaria. Tu pode ter os teus artistas favoritos, os teus gêneros favoritos. Isso daí também não é um problema, mas realmente ter uma conexão, se envolver com a melodia, se envolver com o que tu está escutando, e esse é um negócio que, para mim, essa minha paixão não é à toa, e eu acredito que é inerente à nossa espécie por até uma comprovação antropológica, sabe? É indiscutível que a humanidade buscou se tornar musical. Todas as humanidades, em todas as organizações, tribal, bárbara, civilizatória, independentemente da cultura, do grau tecnológico, enfim, de qualquer lugar do planeta Terra que nascia um ser humano e formava um grupo, chegava um momento que eles achavam que fazer música era interessante, e esse daí também eu acho muito fascinante, essa noção de por que que será, né? Eu que sou uma pessoa que indago muito os porquês, eu acho muito curioso, né? Não sei se eu quero abrir esse tipo de brisa, né? Mas, bom, só para deixar bem claro, essa aqui é a minha concepção cosmológica, sabe? Mas eu levo muito pro lado que até a invenção dos instrumentos pode ter sido guiada pelos guias espirituais, sabe? Por entidades que gostariam de ver o ser humano propagando aqueles sons, e daí eu não sei por que esses sons eram interessantes para aquelas entidades, entendeu? Mas aí eu tô falando de todos os instrumentos, eu sei que eles foram inventados em razões, em épocas diferentes, por pessoas diferentes, sabe? Mas eu quero dizer, o próprio conceito de um ser humano achar que ele quer conduzir as ondas sonoras de uma maneira específica para criar uma melodia específica, sabe? Todos os fundamentos por trás eu acho que tem grande chance de ter a ver com o mundo espiritual também, né? Mas para quem quiser desconsiderar esse lado, desconsidere, mas não deixa de ser fascinante essa obsessão com a humanidade pela musicalidade, e é o que une a nossa espécie, entendeu? As músicas são muito diferentes, entendeu? As músicas de hoje em dia, para 10 anos atrás, para 1000 anos atrás, para 1500 anos atrás, é óbvio, mas ainda assim se torna o fato de ser música, né? Aí quando traz a música digital também, eu vou fazer algumas constatações sobre isso. Nesse momento estou me focando um pouco mais na parte instrumental, mas eu vou tentar falar da música e do som em todas as formas diferentes. Não só o som fabricado pelo ser humano, né? Mas também o som fabricado pela natureza, mas daí eu vou deixar para alguns momentos mais específicos que tem anotações mais pertinentes sobre isso, né? Aí eles chamam um cara que ele é musicoterapeuta, né? Que é uma coisa também que ele acha interessante também, que... né? Mas enfim, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, então eu tô botando os carros na frente dos bois, como você sabe que é comum, né? Mas ele menciona o seguinte: som e frequência são fundamentais para a nossa percepção da realidade, né? Basicamente, o que tu escuta te ajuda a compreender o que tu tá vendo, o que tu tá vivendo, o que tu tá sentindo, o que tu tá experimentando, sabe? Mesmo que nós sejamos seres altamente visuais, não dá para dizer que sem o som as coisas têm o mesmo impacto, sabe? A mesma percepção, a mesma ideia. Aquela velha história de ver um filme no mudo, por exemplo. O som é muito, muito importante para tu conseguir construir o teu imaginário de realidade, sabe? Se tu estiver ouvindo alguma coisa que destoe muito do que tu enxerga, talvez até o som se sobreponha, sabe? Talvez aquilo que tu escute se torne mais importante do que aquilo que tu vê, por exemplo. Então é bem interessante quanto essa afirmação que esse cara fez é muito verdadeira. E também, só que também a parte da frequência, né? Que essa ideia é um bagulho que eu já falei várias vezes. Olha, pode parecer um pouco mais subjetivo, um pouco mais difícil de interpretar, mas também é inegável, também é indiscutível, e nós já temos que transcender essa pauta além da parte da crença, sabe? Da convicção espiritual. O mundo é feito por frequências. Há frequências andando entre nós. Os nossos cérebros emitem frequência, entendeu? É um papo que tem gente que quando
Tem gente que fala pro lance da energia, que eu também não considero energia por completo, tá ligado? Só que eu apelo mais pra esse negócio de onda eletromagnética e frequência, porque ele já tem um apelo científico para as pessoas parar de falar assim, ah, não, sabe, o cérebro não emite frequência. Emite, caralho. Então, só o fato da tua frequência cerebral estar elevada ou diminuída, sabe? Tu tá se sentindo num processo de regressão ou de expansão, já faz diferença pro ambiente de alguma forma, tá ligado? Pode ser um pouco subjetivo, pode ser um pouco difícil de tu poder comprovar e mostrar as coisas dessa maneira, mas é indiscutível que a frequência também é muito importante para a nossa formação de realidade, para nossas ideias, para nossos pensamentos, enfim, para a forma que a gente se sente de modo geral, sabe? E o que emite frequência, eu já falei, cara. Muitas e muitas coisas. Tudo que tem som emite frequência e nem tudo que é frequência necessariamente faz algum som, né? Aí esse musicoterapeuta ele se expande nesse tipo de conceito, ele fala, né? Frequência é um estado de vibração e é medido usando hertz, né? Não sei se é hertz ou hertz, eu vou falar hertz agora, porque com medo de estar falando errado, mas eu só falo agora mesmo, esse hertz quer dizer ciclos por segundo, tá ligado? Então é ciclo de vibrações que andam no ar, né? Ele entra na parte também da acústica, sabe? A acústica, esse termo, essa expressão que a gente escuta bastante, né? Falando principalmente de música, mas não necessariamente, até a acústica do ambiente. O que é acústica? Acústica é a parte física da experiência das vibrações, sabe? Ele deu exemplo de quando a gente fala, sabe? Quando tu fala, por que aquela história de que quando tu escuta uma gravação da tua voz não soa igual quando tu tá escutando a tua voz, tu conversando com alguém? Porque a gravação é mais verdadeira, entre aspas, tá ligado? Porque tu tá escutando a partir realmente da tua boca, entrando pelos teus ouvidos e tu tá vendo, caralho, eu não me sinto soando assim normalmente. Porque geralmente, como é que é o processo de acústica que faz tu mesmo te escutar? Tu fala, o som que tu emitiu tá saindo, tá viajando pelo ar em forma de vibração e ele bate nas superfícies, ele bate no chão, ele bate nas paredes, ele bate no teto, ele volta em direção a ti e ele entra pelos teus ouvidos, tá ligado? E esse é o processo acústico. Ao mesmo tempo que tu falar em vários lugares diferentes, tu vai ouvir tua voz diferente, tu fala, nossa, se eu tô numa caverna, minha voz sai diferente, se eu tô dentro de casa, eu tô na rua, minha voz sai diferente. Então esse é o processo acústico, né, que é a parte física das vibrações, tá ligado? É como as vibrações, mesmo elas não tendo matéria, eu acho que elas não tem matéria no caso, né? Eu não quero entrar em tecnicalidades nesse momento, mas né, mesmo assim elas pecham no mundo físico, rebatem, refletem, então por isso que fica ainda muito mais doido essa parada de Wi-Fi, sabe? É muito doido, é muito complexo. Quando eu digo doido, quer dizer que é complexo, tá ligado? Não dá pra fazer de conta que essas coisas assim a gente já entendeu, já tá tudo definido, e qualquer questionamento sobre a importância da frequência nas coisas é estúpido. Pelo contrário, não é nada estúpido. Estúpido é quem tem essa visão limitada que eu acabei de contrapor aqui agora mesmo, né? Enfim, indo adiante. Agora encontrei aqui a minha associação de que a mulher falou que é mais fácil descrever o cérebro como uma orquestra do que com um computador, né? E depois eles mencionaram de novo o Default Mode Network, né? Que foi um negócio que eu falei muito no programa anterior. Quem escutou se lembra bem dessa expressão, né? E eles abordam muito rapidamente, né? Que é o lugar do nosso cérebro que a gente atribui funções como as nossas memórias, realidades simuladas e modelos mentais. Praticamente são uma rede de partes do teu cérebro que elas têm bastante atividade quando tu tá fazendo essas coisas. Quando tu acredita estar revivendo um espaço que tu já viveu, quando tu acredita estar criando uma realidade que não aconteceu, ou pode vir a acontecer, ou quando está imaginando cenários que talvez nem seja especificamente contigo, mas com elementos ficcionais, digamos assim, sabe? Esse Default Mode Network está bem ativo quando está realizando esse tipo de processo. Aí eles entraram numa analogia que eu achei bem interessante, sabe? Eu vou até tentar, provavelmente eu vou ficar retraduzindo essa expressão dentro da minha cabeça e vou ver se eu arrumo até uma forma mais, assim, profunda, simbólica, analítica de transcrever esse tipo de coisa, sabe? Mas eles falaram que tem gente que fala que o Default Mode Network pode ser interpretado como uma espécie de programa ou música que poda a atividade cerebral, tá ligado? Mais uma vez, só para explicar, Default Mode Network quer dizer o modo cerebral padrão, né? Mas esse padrão já foi estabelecido do ser humano inserido numa sociedade altamente influenciado por frequências artificiais. Então, tu pode chamar como se esse nosso falso padrão seja uma música que fica tocando no teu cérebro e te ensina, entre aspas, a pensar sobre o mundo de uma forma que pode ou não pode ser benéfica, na minha opinião, a maioria das vezes não é, ou se tu não quer
interpretar como uma música, né? Se tu ainda prefere a analogia de que o cérebro humano é um computador e não uma orquestra, tu pode imaginar então que seria então um programa, sabe? Um programa que teu cérebro fica repetindo várias e várias vezes e mais uma vez pode ou não pode não ser benéfico, né? Então, achei muito interessante essa história de que o Default Mode Network pode ser visto como uma música ou um programa rodando no nosso cérebro e podando, né, a nossa atividade cerebral, nos ensinando a ter crenças, talvez limitantes sobre quem a gente é e no mundo que a gente vive. Enfim, aí eles entram na questão, né, de que o LSD está associado a capacidades cerebrais ampliadas, né, cognição aumentada e eu destaquei aqui que é sem ser o placebo. É basicamente coisa que eu já tinha falado antes pra vocês, tá ligado? Tem gente mostrando com dados, com análise, com exemplo, dizendo então, sobre efeito de LSD, a tua cognição fica aumentada, sabe? Só que, né, entra todo naquela questão de cenário, ambiente e dosagem. Tem uma dosagem segura, uma dosagem indicada para cada estado cerebral que tu quer estar. Tem um ambiente seguro, um ambiente indicado para tu estar para essa jornada ter esse efeito, entendeu? Não tô falando que o cara que tá usando LSD numa festa rave transcendeu, mas é para vocês entenderem da onde que vem esses lampejos de fundamento na pessoa, tipo, talvez a pessoa que sinta que transcendeu numa rave, ela tá tendo esse sentimento porque o cérebro dela realmente está no momento de atividade cerebral mais potente do que ela tá na rotina dela, no dia a dia dela. E daí, na visão de mundo daquela pessoa, na cosmologia daquela pessoa, ela atribui que o responsável por essa atividade cerebral extraordinária, ela pode também botar um pouco na substância psicodélica, mas ela bota também no ambiente, ela bota naquela música, naquele cenário que na cabeça dela é transcendental, imagino que para o bem, tá ligado? E aqui eu não quero dizer se as pessoas estão certas ou erradas, isso daí é um bagulho pessoal para cada um vai buscar estar nos seus ambientes propícios à sua própria transcendência, digamos assim, mas entendam que há um fundamento nessa associação entre uma substância psicodélica, uma jornada proporcionada por uma substância psicodélica e uma maior capacidade cerebral, sabe? Capacidade cerebral ampliada, cognição aumentada, cientificamente falando, sabe? O ponto são essas três coisas que eu já disse para vocês que não tem como... Nunca dá pra tu tirar elas da equação da experiência psicodélica. Jamais, entendeu? Sempre que alguém tentar trazer um assunto sobre drogas e fazer ele ficar mais burro ou mais limitado, diminuir, fazer o assunto sobre drogas se tornar uma paródia do que ele realmente é, não deixem sem falar sobre essas três coisas. A quantidade, o quanto que foi consumido, o ambiente que a pessoa consumiu e a mentalidade com que ela consumiu. Se tu não levar essas três coisas em consideração para falar sobre drogas, tu não está falando seriamente sobre drogas. Então, essas três coisas são fundamentais para tudo que a pessoa vai sentir, viver, pensar, tudo que ela vai experienciar tem a ver com essas três coisas que eu acabei de falar aqui. E vocês têm que estar com isso sempre na cabeça de vocês. Mas enfim, prosseguindo, né? Com esses tipos de estudos, sabe, estão começando a compreender o cérebro em questões de ressonância, entendeu? Mais um grau de profundidade na parada. O que é ressonância? É que volta para aquele termo de harmônico, entendeu? Porque as partes do cérebro também respondem umas às outras, entendeu? Uma onda que teu cérebro emite vai fazer com que outra emita também. Então, quanto maior sincronia, não digo nem sincronia, mas quanto maior harmonização, é porque sincronia é o quê? É tudo estar na mesma frequência específica. A harmonização não é necessariamente isso. A harmonização é as coisas estarem do jeito que elas deveriam estar naquele momento, sabe? É um pouco mais complexo e eu diria que até mais adequado, né? Harmônico, mais adequado do que sinérgico, na minha concepção, né? Mas enfim, então eles estão começando a compreender essa questão de ressonância, né? E daí eles mudam para outras questões, assim, do que eles falam sobre como instrumentos ressoam numa frequência específica, sabe? Que, no caso, o violão, a flauta, o tambor, todos os instrumentos de sopro, enfim, acho que todos os instrumentos musicais, né, ressoam numa frequência específica. Porém, todos eles podem ser manipulados, né? Todos eles não, mas a grande maioria pode ser manipulada, seja com a forma que tu toca, sendo tu escolhendo quais dos buracos do instrumento de sopro tu vai tampar na hora de soprar, sendo tu escolhendo, tu mudando a afinação mesmo na guitarra, do violão, do baixo, todos os instrumentos de corda, enfim, né?
O tambor, tu pode escolher também manipular também a frequência que ele vai emitir. Tudo isso pode ser manipulado para criar um som mais adequado para aquilo que seja lá o que tu quer fazer, né? E daí eles trazem essa analogia fazendo mais uma daquelas perguntas que a minha resposta sempre é assim. Será possível que o cérebro humano pode ser controlado da mesma forma, né? Se o nosso cérebro emite frequência, será que da mesma forma que a gente manipula um instrumento para ele emitir a frequência que nós gostaríamos que ele emitisse, será que nós podemos manipular o nosso próprio cérebro para que ele imita a frequência que nós estamos buscando, sabe? E daí eles entram em possibilidades de como isso pode ser feito, né? E como a gente pode observar esse tipo de coisa, né? Aí tem uma anotação que eu fiz assim: estímulos externos e internos podem ajudar o cérebro a reorganizar seus harmônicos neurais. O que isso quer dizer? Estímulos externos é basicamente tudo que o mundo joga para ti, sabe? O mundo pode te ajudar a reorganizar seus harmônicos neurais. Daí eu vou trazer com várias coisas assim, bem pé no chão, até questão de música, sabe? Vou dar um exemplo pra você, sabe? Eu acredito sim que as músicas me ajudam a equilibrar, sabe? Várias vezes eu já falei assim pra várias pessoas, assim, amigos meus próximos, que de vez em quando eu fico algum longo período sem escutar música, por causa da minha rotina, enfim, por causa de alguma coisa que eu acabei não conseguindo ouvir música. Quando eu digo ouvir música, é ouvir música com a intenção, sabe? Com um propósito e tudo mais, sabe? Estar realmente apreciando aquela música. Eu fico alguns dias, 3, 4 dias sem ouvir música adequadamente, digamos assim, e assim que eu volto a ouvir música adequadamente, eu sinto um grande, sabe, um conforto, um equilíbrio, uma satisfação. E isso tem a ver com músicas variadas. Eu nem vou entrar na questão do que elas estão falando, da mensagem, do instrumento, do gênero musical. Nem vou entrar nesses pontos. É simplesmente de eu poder voltar a ouvir música de novo, eu me sinto um grande grau de conforto, sabe? E eu já falei isso algumas vezes para esses meus amigos, e ouvindo esse tipo de coisa, é nisso que eu penso, sabe? Coisas que tu gosta, coisas que tu aprecia, ou coisas novas também, pode te ajudar, informações novas, conteúdo novo, alguma coisa nova pode te ajudar a equilibrar, harmonizar coisas dentro de ti. Isso que eu falei só da entretenimento, entendeu? Mas tu pode pensar com relações humanas, relações espirituais, relações religiosas, entendeu? Relações familiares, enfim, conectar-se com outras pessoas pode te ajudar de maneira externa. Só que também existem os estímulos internos, que daí entram numa série de coisas, como, por exemplo, o jeito que tu se alimenta, o jeito que tu... as partes do teu cérebro que tu escolhe ficar revisitando frequentemente, até dentro do próprio Default Mode Network, a tua respiração, né? Se tu se exercita fisicamente ou não, toda a parte fisiológica e psicológica da parada que também pode te ajudar a equilibrar, né? Deixar tu mais harmônico, as tuas ondas neurais, digamos assim. Deixa eu ver, agora tem umas notícias aqui que eu não sei se, tipo, eu sei o que eu quero dizer com elas, mas eu acho que não tenho por que eu mencionar esses assuntos nesse momento, porque hoje eu já falei, né? Enfim, vou pular para essa aqui, ó. Mais uma pergunta, né? Só que essa aqui eu ainda não tenho uma resposta, mas eu estou tentando encontrar também, né? Por que substâncias psicodélicas ajudam a vibração harmônica do cérebro humano a expandir-se, né? Aí a pergunta, né? Se estão vendo que o LSD ajuda, e nesse programa eles se focaram no LSD, porque em vários programas eles têm outras substâncias específicas, né? O programa passado eles falaram muito da ayahuasca, por exemplo, né? Então, se as substâncias psicodélicas podem fazer o cérebro humano ter um grau de harmonização neural maior, por quê, sabe? Qual a razão? Por que essas plantas específicas têm essa capacidade de ajudar o ser humano, sabe? A levantar esse véu, digamos assim. Aí eles prosseguem falando assim: os humanos sempre buscaram formas de conduzir as vibrações, né? Aí já falei basicamente sobre isso no momento que eu falei sobre a música, sabe? O ser humano... É engraçado imaginar o que levou o ser humano a fazer um primeiro gongo, por exemplo, sabe? O primeiro sino, né? Primeiro tambor, primeiro tudo. O ser humano sempre quis pegar, eu quero ter uma maneira de fazer, né? Tipo, isso ainda anterior a isso. Acho que o instrumento que eu tenho noção mais antiga é da época assim, do homem das cavernas mesmo. Quando eu falo do homem das cavernas, é pré-história, dezenas de milhares de anos, gente, sabe? Que encontrava os tais de sinos feitos de osso, sabe? Que eles pegavam ossos, faziam buracos e tudo mais, e fazia, quando passava o vento por aquele osso saía som, e talvez, eu não sei se eles já sopravam estilo flauta, por exemplo, né? Mas era um sino de osso que a gente chama hoje em dia. Esse é o instrumento musical mais antigo que se tem conhecimento, com dezenas de milhares de anos, sabe? Então, o ser humano, uma das primeiras coisas, sabe? Uma das primeiríssimas coisas que o ser humano achou importante na vida dele nesse planeta, além de se alimentar, além de respirar, além de beber água, depois que o ser humano já fazia essas três coisas, ele falou: eu preciso conduzir
o som, eu preciso manipular as frequências, sabe? É uma das primeiríssimas necessidades que o ser humano encontrou entre todas elas. Então, eu acho isso realmente fascinante, sabe? Aí eles mencionaram o conceito de poluição sonora, que é outra coisa que eu acho que eu posso me aprofundar aqui agora com exemplos pessoais e também contemporâneos da nossa vida, né? E também explicar as diferenças da poluição sonora para a frequência da natureza, e que daí eu sei muito bem que isso é uma coisa que eu também sou distante, e eu gostaria de algum dia na minha vida conseguir me harmonizar melhor com a natureza de novo, né? Enfim, o que é poluição sonora, gente? Poluição sonora é basicamente todo som artificial que tu tá ouvindo o tempo inteiro, né? E ainda eu vou dizer que daí poluição seria aqueles que não necessariamente tu quer ouvir, né? E daí o que seria poluição sonora? Tudo, entendeu? Na cidade grande, todos os carros que estão passando, todos os sons que tu escuta, as conversas das pessoas, dos cachorros, dos outros, sabe? Nós vivemos num mundo com um grandíssimo grau de poluição sonora. Nós estamos constantemente ouvindo sons emitidos por outros seres humanos, entendeu? E isso não quer dizer assim, ai, filhos da puta, que são os outros seres humanos. É só para entender o conceito, o que seria poluição sonora. Então é normal que nós tenhamos sempre um grandíssimo grau de poluição sonora. Na maioria das pessoas vivem assim, sabe? Dentro da tua própria casa, tu vai ter outros seres humanos, vai ter a tua mãe ouvindo um jornal, enfim. O mundo é assim, nós vivemos um mundo que a poluição sonora é normal, né? E daí, trazendo para o nível pessoal, só para trazer a questão assim, dos sons artificiais, digamos que tu, de modo geral, tu tem a tua própria poluição sonora, sabe? Que tu costuma te proporcionar, sabe? Por exemplo, assim, tu vai jogar um jogo, teu jogo vai ter aquela música que vai tocar especificamente porque tu botou aquele jogo pra jogar. Se tu não tivesse colocado aquele jogo pra jogar, aquela música não teria tocado, sabe? E as tuas séries, os teus filmes, e as tuas músicas, e as coisas que tu fala, né? Enfim, os sons que tu cria, tu vai emitindo teus próprios sons, só que muitos desses sons não são naturais, sabe? São artificiais que a gente recebe através de um celular, através de um computador, através de uma tela variada, enfim, né? Ou aparelhos eletrônicos que nós temos variados que emitem esses sons, sabe? E sons e frequências, nós sabemos que todo som também é frequência. E agora, o que isso tem de diferente com o conceito de som da natureza, por exemplo? É que, né, eu achei muito interessante como a pesquisadora falou isso, a natureza ela é harmônica e cíclica. Por exemplo, o som da manhã não é igual ao som do dia, sabe? E o mesmo vale para as estações do ano. Acho que todo mundo aqui está conseguindo entender, né? A natureza, ao contrário de nós, vive uma ordem muito mais harmoniosa e cíclica natural. Ela vai, ela vai e ela vai. Ela se repete também, mas ela, sabe, tu não espera que amanhã tenha o mesmo som. Tu não espera que o verão faça o mesmo som do inverno, sabe? O mar não faz o mesmo som, ele não balança da mesma maneira o tempo todo. Agora, nós não, entendeu? O ser humano, o som que tu tá produzindo, o som que tu tá recebendo, muitas vezes é artificial, sabe? Então é isso daí que eu achei bem interessante, só parar para pensar isso, enquanto eu vivo sobre essa lógica também, sabe? Os meus estímulos são muito externos, são muito artificiais, sabe? Eu não tenho, assim, essa harmonização, entendeu? Nem vou chamar de sinergia, vou recorrer para harmonização mesmo. Eu não tenho essa harmonização com a natureza também, e eu não tô dizendo assim que, isso é necessariamente ruim, mas eu tô abrindo a minha cabeça para pensar, será que eu estou vivendo da melhor forma possível? Será que eu vivo da melhor maneira para mim mesmo, para minha maior qualidade mental, para minha maior qualidade física, de saúde, de ser humano? Será que eu estou tomando as atitudes mais corretas para eu viver da maneira mais plena que eu mesmo quero nessa terra, que eu mesmo busco, sabe? Então tem todos isso daí, sabe? E quando eu falei da natureza, também tem todos os animais, sabe? Os animais têm os seus próprios momentos, sabe? Tem toda aquela história da frequência da natureza especificamente, sabe? Por exemplo, assim, os grilos, né? Os grilos é um exemplo. Os sons que eles emitem é a frequência da natureza. O grilo não vive com o celular na cara dele, com uma televisão na cara dele, com... Tipo, tem o Wi-Fi também que circula, mas de modo geral, né, não tá sempre produtos artificiais na volta desses seres trocando a frequência com eles, sabe?
Não é que nem nós vibramos uma frequência e as máquinas vibram em outra, né? E é sempre bem importante saber que talvez não seja necessariamente um cabo de guerra, mas talvez seja um cabo de guerra entre a frequência natural, a frequência humana e a frequência artificial, sabe? E se tu não tiver noção que tu pode estar travando esse cabo de guerra, talvez já faça bastante tempo que a frequência artificial tenha tomado conta da tua frequência humana e tu sequer tenha se dado conta disso, né? Enfim, briseio, né? Mas eu falei que esse programa, para ele render bastante, eu teria que fazer esse procedimento, né? Mas, indo adiante, né? Daí eles mencionam algumas coisas assim, que é, por exemplo, os sons da selva, na experiência com a ayahuasca, né? E também sobre os cantos. Primeiro sobre os sons da selva, só para concluir um pouco essa ideia, que falaram que para muitas das pessoas que realizam o ritual, né? O ritual de ayahuasca costuma ser durante a noite, né? Para quem faz lá na Amazônia mesmo, é bem perto da selva mesmo, e os sons que tu vai escutar da natureza, os animais, as plantas, enfim, o vento, isso daí é profundamente importante para a jornada da pessoa que está passando por aquilo lá, né? Mas depois ele entra na questão dos cantos, que daí, tipo, eu posso associar mais facilmente com todo o aspecto do que eu vivi na religião de matriz africana, né? Na Umbanda, na Quimbanda e tudo mais, porque daí eu tenho os que a gente chama de pontos, né? Que tem um outro termo que eu me esqueci, e nesse programa aqui eles falaram, eu acho que era Ícaros ou Icaros, o nome que chamavam os cantos específicos de uma tribo indígena que vive lá na Amazônia, sabe? Mas é basicamente a ideia de que para conduzir um ritual psicodélico, sabe? Um ritual de transe, o uso de uma música, uma melodia, vai facilitar, vai ampliar, vai ajudar, entendeu? Justamente porque tem esse processo, sabe? É o que muitas pessoas, assim, que não compreendem ainda essa questão das frequências, das vibrações, questionam, por que a música é importante, por que o tambor, por que o sino, por que esses instrumentos tão importância? Porque eles são ferramentas, entendeu? Facilitam. Será que elas são estritamente necessárias? Não, mas acredito que há muito mais seres humanos que conseguirão alcançar o estado de transe fazendo uso dessas ferramentas do que aqueles que são capazes de transcender, alcançar a cognição mais elevada, sabe? Num momento específico, sem utilizar ferramenta alguma, seja ela música, seja ela som, seja ela frequência, seja ela vibração, seja ela substância psicodélica, tá ligado? Então a questão de que isso são ferramentas que te ajudam nesse processo, sabe? Enfim, aí eles mencionam que entre as várias coisas que o ritual daquela tribo com a ayahuasca busca, né, ajuda a se conectar com as plantas, com os ancestrais, com os animais, né? Daí eles mencionam também como é que os sons têm sido utilizados em rituais psicodélicos, sabe? E no processo de sinestesia também. Um cara se menciona, ele era um cara de ascendência indígena, sabe? Só que ele tava falando inglês. E ele tava falando assim aqui, é muito mais fácil uma pessoa assim que, tipo, tem várias pessoas que querem passar por experiências psicodélicas, mas elas não têm crenças espirituais. Só que, como eu falei, quando se fala sobre essas coisas, quando se fala seriamente pra ayahuasca, tu não pode falar que uma jornada de ayahuasca não tem o caráter espiritual. A pessoa pode não aceitar, ela pode não compreender, ela pode não querer enxergar dessa forma. Mas se tu deixar de mencionar esse aspecto, é como se tu estivesse anulando, tipo, a razão de por que essas coisas existiram em primeiro lugar, tá ligado? Então, o que o cara tava dizendo aqui, ele sabe de muitas pessoas que, antes de tomarem a substância, são muito mais resistentes a tudo. Eles são muito mais resistentes ao canto, eles são muito mais resistentes ao tambor, eles são muito mais resistentes à cerimônia. E quando digo resistentes, eu não tô falando assim de uma maneira ruim, sabe? Tipo assim, o cara vai ser manipulado. Pelo contrário, é que a visão do cara é tão, tipo, eu vou chamar de ateia, sabe? Ele tanto não vê importância naquilo lá, sabe? É que eu não quero nem chamar de ateia, porque dá pro cara, mesmo que tu queira ainda assim ser hellbent na tua visão de um mundo que não existe, um mundo espiritual, tu ao menos tem que ter a noção de que existe as frequências e tu ficar achando que a música que estão cantando pra ti, o tambor que estão tocando na tua volta, não afeta
tu de maneira alguma, sabe? Toda aquela parada biológica, a frequência, teu corpo é feito de água, caralho. Todas essas coisas que a gente tem que ficar martelando pro cara entender que não é essa, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não quero ouvir nada, essas músicas não importam nada, sabe? Todo esse processo, o que o cara quer dizer é que, tipo, ele vê que muitas pessoas depois que... Eles queriam passar pela experiência, só que antes de começar a experiência, eles já estão ouvindo o tambor, estão ouvindo a música, e eles estão cagando pra aquilo lá. Eles tomam a planta e logo depois, ou algum tempo depois, eles estão profundamente conectados com a música, profundamente estão num momento que eles estão aptos a receber a mensagem do tambor, a mensagem da música, sabe? Acho que vocês estão conseguindo me entender. Enfim, fala sobre os efeitos biológicos no organismo, está de saber na verdade. Enfim, essa aqui é uma anotação que eu fiz para simplificar um conceito que eu não vou tentar não me estender, porque eu já meio que mencionei de várias formas ao longo desses programas, sabe? É que existe sim um fator biológico, sabe? As substâncias psicodélicas agem no teu cérebro. Só que, né, a parte mais importante é tu saber navegar essa experiência. É tu saber em qual estado de cognição o teu cérebro tá e o que tu quer buscar tendo essa cognição assim, sabe? Qual é a tua jornada? O que tu quer aprender? Qual a mensagem que tu quer extrair? O que tu quer curar? O que tu quer ressignificar? Enfim, pra onde tu tá indo, sabe? Essa parte sempre vai ser a parte mais importante de qualquer jornada psicodélica. A substância ajuda pessoas fechadas para a espiritualidade. Isso aqui eu acabei de falar, sabe? Aceitar a cerimônia e as músicas, né? Encontrei a anotação, é Icaron, o nome das músicas, pelo menos assim que eles chamam, né? E daí eles falam sobre que essas músicas seriam assim, o próprio especialista, né? Que ele, além de ele ser um cara com uma tradição indígena, ele também é um doutor, sabe? Ele estuda planta, ele estuda bioquímica, tá ligado? Então ele é um cara que frequentou os espaços acadêmicos, mas ainda assim ele tem um respeito pela tradição ancestral xamânica, sabe? Então ele disse que interpreta essas músicas como músicas que enviam e recebem informação, sabe? Eu achei bem interessante deles falarem que recebem informação também. Aí tu fica meio assim... pode parecer meio ambíguo, mas eu... Tipo, mais uma vez, trazendo para o meu processo, minha vivência dentro das religiões de matriz africana, sabe? Os pontos, eles têm essa função, sabe? O ponto na religião de matriz africana, ele é para chamar, entre aspas, a entidade, digamos assim, entendeu? Então, quando tu estar cantando um ponto especificamente para uma entidade, ou não para uma entidade, mas para uma linha de seres intradimensionais que respondem por aquele nome, sabe? Quando tu canta um ponto específico, tu tá chamando entidades específicas para se manifestarem naquele culto, sabe? Com uma intenção específica. Então tudo isso daí é passado através da música, sabe? É uma troca de informação. Quando tu canta, tu tá mandando uma intenção, mas aquela mesma música que está sendo cantada, ela tá recebendo informação também. Recebendo informação desses seres interdimensionais que eles estão se conectando. Eles têm que estar harmonizados com a intenção, sabe? Com o que aquela casa tá buscando. Aí eu trouxe essa explicação da vivência religiosa afro, mas eu imagino que coisas parecidas aconteçam em outros cultos também, sabe? Na minha opinião. Daí ele até menciona algumas coisas que... Esse mesmo cara que falou sobre isso, né? Sobre essas músicas enviar e receber informação, ele menciona que ele consegue correlacionar com algumas coisas que a gente enxerga na vida, no mundo físico, como, por exemplo, ecolocalização, sabe? E sonar, sabe? Que são seres, são animais que eles se localizam, sabe? Através do som. Eles emitem o som vai e através do que eles escutam de volta, eles sabem onde que eles estão, o que eles estão fazendo, sabe? Então, existe evidência de que espécies vivas podem utilizar a fala, a vocalização para uma troca de informação assim mais avançada do que simplesmente eu estou ouvindo o que tu está me falando, eu vou compreender o teu idioma e através da compreensão eu sou capaz de assimilar a informação. Existe isso, indiscutivelmente, mas existe outras coisas por trás do que é a informação enviada através da vocalização, né? É o que o cara está sugerindo por ter essa vivência na realidade indígena, entendeu? Por ter visto vários rituais com vários instrumentos sendo tocados e várias músicas sendo cantadas. E eu, né, trazendo um pouco para minha vida, eu consigo interpretar que algo desse tipo deve acontecer mesmo, sabe? Deve ser assim que as coisas funcionam, né?
Aí, aqui tem a parte do aspecto acústico da fala, mas eu também já falei sobre isso. Ah, só que daí eles entram na outra questão, que essa aqui eu ainda não tinha mencionado, sabe? Só que esse é o lado acústico, sabe? A hora que tu fala, o som sai, volta pelos ouvidos. Esse é o lado acústico. Só que tem um outro aspecto da nossa fala. A nossa fala, ela também tem um efeito aonde? Nos nossos ossos e nos nossos tecidos, porque eles conduzem vibrações, né? Mais uma vez, isso tem tudo a ver com aquela questão, assim, de que essa série mesmo eu tinha mencionado, quando você fala assim da cura do som e tudo mais, aquela negócio de entoar mantras, entendeu? Sabe que toda aquela a cultura dos mantras que tem no yoga, sabe? O yoga sempre fica confuso, vou chamar de yoga mesmo, né? Que são os mantras, aquelas entonações, eu não sei fazer elas, porque eu não, né, nunca estudei isso a fundo, então eu não vou ficar reproduzindo aqui. Mas vocês têm noção do que eu tô falando, imagina, né? Esses mantras não foram criados a troco de nada e sem fundamento, sabe? Quando o ser humano ele vibra nesse som, eu vou ter essa parte que eu vou, não é um mantra, mas sabe quando tu faz assim, quando tu faz o som com a tua boca fechada, sabe? Tu tá se comunicando pro lado de dentro. E quando eu digo isso, não é só uma parada espiritual, mística, entendeu? É por isso que eu tô falando. A gente tem que quebrar várias barreiras, a gente tem que fazer um monte de assunto que ainda estão na esfera do se tu acredita, funciona. Não é se tu acredita, maluco. Não é se tu acredita. O teu corpo conduz vibração, conduz frequência. É por isso que eu tô falando. Esses mantras foram desenvolvidos para ajudar o ser humano a se equilibrar, a se acalmar, a se controlar, a deixar dores e traumas e desconfortos se desligarem, a saírem do próprio corpo, tá ligado? Através dessa comunicação que vai rolar de ti contigo mesmo, sabe? Que vai fazer os teus tecidos vibrarem, os teus ossos vibrarem. Então, a nossa fala, a nossa boca, o som que a gente pode fazer tem muito poder, cara. E quando eu digo poder, é muito além do simplesmente a pessoa entender as minhas palavras, tá ligado? Porque eu posso falar, eu posso tipo, passar mensagem sem nem falar palavras, né? Tipo esse negócio de mantra. Tu tá mandando mensagens pra dentro do teu corpo. Só que elas não são falando assim, aí corpo, fica bem. Aí corpo, fica saudável. Aí corpo, eu te quero ver feliz. Te quero ver, enfim, funcional. Tá ligado? É outra lógica, é outra, mas que tem um fundamento que já está mais do que comprovado cientificamente. Só que realmente são coisas complexas que, para tu conseguir mostrar para alguém, a pessoa já tem que estar. Ela tem que ter, no mínimo, um grau certo assim, de informação do próprio funcionamento do mundo, entendeu? Ela tem que ter estudado a ciência básica a ponto dela poder ver que as coisas que estão sendo faladas não são absurdos, não são abstratas, não estamos falando assim, blá, 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 blá. Tudo isso que eu falei aqui até agora, sabe, é fácil de, tipo, não estou dizendo que é fácil de entender, eu quero dizer que é fácil defender essas coisas quando tu tá vendo que tá tocando em pontos assim, sólidos, sabe, né? E daí eles deram exemplo sobre que muitas dessas coisas têm a ver com o nosso tal de nervo vago. Que aqui eu não vou me aprofundar muito, porque realmente é uma das. Eu só sei que é um nervo super importante, sabe? É um negócio que começa aqui na nossa. Acima do nosso pescoço, acho que é na garganta, sabe? E vai até a base da tua coluna. E praticamente tem ligações com todas as terminações nervosas do teu corpo, sabe? Então é por isso que todas essas funções terapêuticas têm como base. Não digo que tem como base, mas atuam muito no nervo vago, sabe? Tanto musicoterapia quanto acupuntura, todos esses procedimentos feitos para aliviar, sabe? Tem que trabalhar esse tal de nervo vago, porque esse nervo vago ele é imenso, ele é muito grande e ele, até onde eu sei, ele tem ligação com todos os nossos órgãos vitais e terminações nervosas e quase tudo. Então é isso que eu vou mencionar sobre esse nervo vago aqui nesse programa. Mas enfim, indo adiante, aí depois aparece um pesquisador que já apareceu em alguns outros programas dessa série, chamado Stanislav Grof, sabe? Falando algumas coisas. Ele é um ele tem um pós-doutorado, né, em psicologia, em psiquiatria, e nesse ponto atual da vida dele, ele anda descrevendo sobre um procedimento que eu não consegui entender exatamente o nome, mas eu vi que tinha uma coisa a ver com respiração, sabe? E ele estava explicando basicamente que nos últimos anos esse tem sido o foco das pesquisas dele, a forma terapêutica que ele tem tentado desenvolver envolve as pessoas ficarem deitadas, respirando de um jeito específico, sabe? Sendo conduzidos a respirar de uma forma específica, mas respirações profundas e tudo mais, e rodeado assim por umas coisas assim, que parecem assim, não sei se são jarras ou tigelas ou sinos, e daí tu bate com um ferro do lado do sino, vai fazer um som específico e tudo mais. Tem tudo a ver com o som e tem tudo a ver com a respiração,
sabe? Disse que tem conseguido conseguir resultados bem equivalentes às pessoas que tinham fazendo terapia com psicodélicos, porque ele também é o cara que já fez testes com psicodélicos, sabe? Ele já fez psicoterapia com os pacientes dele utilizando substâncias como cogumelos psilocibino, ácidos e tudo mais, acho que até DMT. Então ele é um cara que a vida inteira ele foi pesquisando e fazendo novas maneiras de fazer o processo terapêutico, tá ligado? Dá pra ver que ele já é um... Não vi a idade dele, mas imagino que ele seja bem idoso já, talvez, sabe? Enfim, aí depois eles migram para o que talvez será o último grande tópico desse programa, que vai ser abordado de várias formas. Eu vou tentar não ficar me repetindo muito para, né, não trazer as pautas para frente e depois ter que falar delas mais adiante também, que são o quê? É sobre um assunto que também já tinha sido mencionado em alguns outros programas meio que por cima, que são as ondas de rádio, né, e as ondas de Wi-Fi também. E a ideia de que possivelmente essas ondas, essas frequências que são tão assim frequentes nas nossas vidas, sabe? E que foi crescendo, pense nisso, tá ligado? O mundo vivia sem frequências de rádio, tipo, existiam várias frequências naturais andando pela atmosfera. Só que sem essas frequências que nós identificamos como rádio, não existia, acredito, eu não tenho certeza se o rádio surgiu no final do século XIX, no começo do XX, né? Mas até o surgimento do rádio, né? E no começo também era muito menor escala, o rádio foi crescendo, 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 e em algum momento chegou a televisão, sabe? Que já foi também, aumentou praticamente para vários lugares do mundo, começou a se tornar mais atraente ainda esse negócio de receber ondas diretamente na sua casa e tudo mais. Rádios começaram a ser mais acessíveis dentro de casa, rádios de vários tamanhos, sabe? Passou por várias etapas, deixou de ser tipo assim, rádio era uma coisa, uma vitrola que só pessoa com muita grana podia ter, depois disco de vinil, enfim, foi passando por vários processos assim, de revoluções tecnológicas, digamos assim, que foi facilitando o acesso desse tipo de produto que emitia esse tipo de frequência, sabe? E depois, mais recentemente, chegou a internet, tá ligado? E chegou o Wi-Fi, e tá chegando o 5G, que é uma internet que está sendo implementada mais rapidamente, enfim. Então, é um processo que dá pra dizer que só tá acontecendo mesmo nos últimos 120, 130 anos da espécie humana, sabe? O resto do mundo vivia sem essa grande distribuição dessas emissões desses rádios, dessas frequências, tá ligado? Então tem gente sugerindo que talvez essa emissão ela seja meio disruptiva, sabe? Disruptiva em relação à evolução natural da consciência humana, sabe? Que busca, sim, frequências mais altas e mais sofisticadas. Já que nós agora estamos sendo assim, conduzidos por uma frequência artificial, se tu não buscar uma frequência mais alta e mais sofisticada por vontade própria, a frequência artificial em si não faz questão, sabe? Ela não é programada para esse processo de crescimento, desenvolvimento, digamos assim, sabe? E eles até falam assim, olha, isso também não é um negócio novo. Teve uma pesquisadora que falou que o livro mais antigo que ela sabe que já fala sobre esse tipo de questão é de 1917, né? Ela cita um pensador chamado Rudolf Steiner, que ele já escrevia naquela época sobre a necessidade de aprendermos a transmutar as frequências e estímulos que recebemos de fontes externas em algo que, no mínimo, seja não danoso, mas possivelmente benéfico, né? O que eu quis dizer com essa anotação? Em primeiro lugar, quem foi esse Rudolf Steiner? Eu pesquisei para saber, e ele é um cara assim que ele nasceu na Áustria, morreu na Suíça, ele viveu só naqueles países lá da Europa, mas parece que ele é atribuído avanços em várias áreas, ele desenvolveu técnicas de ensino e bioquímica, bioagricultura, e um sistema de ensino Waldorf, não sei o que lá, sabe? E mais também uma forma de, não sei nem se dá pra chamar de religiosidade, espiritualidade, mas a tal de antropofagia. Eu posso estar errando o termo, mas é um conceito espiritual que derivava do conceito teosófico, porque ele começou a divergir com a teosofia, e dele criou um conceito próprio, que era antroposófo, ou algo quase assim, sabe, esse termo. Enfim, então, é um cara assim que, para começar, ele era estudioso do termo mais caricato da palavra, sabe? Alguém que estudava obras e livros e criava conceitos, doutrinas e... Enfim, ele teve vários diplomas, se formou e participou ativamente de várias áreas, tá ligado? Então esse cara já escrevia lá em 1917 que... até a mulher, né, a pesquisadora que estava falando, citando esse sujeito, né, falou assim, que ele não falava que as pessoas tinham que ir contra os avanços, tipo assim, eu não quero utilizar as coisas novas, mas saber que as coisas novas vêm com um preço, né, e por isso que eles entraram nesse termo de transmutar, sabe? De tu tá recebendo um estímulo e tu saber que aquele estímulo é antinatural e tu tem que arrumar uma forma de daí transmutar aquele estímulo para que seja algo, no mínimo, não danoso, sabe? No mínimo não te prejudique, no mínimo não te puxe para baixo, sabe? Mas, se possível, ainda transformar aquele estímulo artificial em algo benéfico, né? Que eu fiquei aliviado quando eles sugeriram que isso é capaz de acontecer, porque eu particularmente, eu utilizo
essas ferramentas, tá ligado? E eu também não me imagino não utilizando elas. Ao mesmo tempo que eu já tentei ressignificar minha relação com a internet, sabe? Ressignificar, tipo assim, o tempo que eu gasto com entretenimento, o tempo que eu gasto para estudo, o tempo que eu gasto para trabalho, sabe? As relações, entendeu? Foi coisa assim que eu passei por uma maturidade com o meu utilizando dessas ferramentas, desses recursos, mas ainda assim eu nunca pensei em não utilizar eles, então saber que tem a ideia de que tu pode fazer uso dessas coisas, mas tu ter consciência de que o teu telefone, o teu computador, a tua rede de Wi-Fi, tudo isso emite vibrações que podem estar em conflito com a tua mente, entendeu? Então, basicamente, a minha vida também já é vivida sobre essa ótica de não ignorar o lado além do que eu enxergo, sabe? Eu já tento trazer isso pra minha vida, já tento trazer isso pro meu dia a dia, pra minha rotina, então eu fiquei um pouco mais aliviado de saber que não é, tipo, a ideia de que nós podemos utilizar as ferramentas tecnológicas e não sermos totalmente alienados por elas é algo que as pessoas supõem que seja possível. Mas, né, indo adiante, né, daí eles vão entrar, assim, algumas questões, assim, sobre a música de novo, sabe? Daí é que eu já passei alguma dessas coisas pra frente, então eu vou tentar, como eu falei, algumas dessas coisas eu vou tentar não me estender muito, que, por exemplo, eles citam, né, que será que a gente pode aprender a utilizar tanto a música quanto os psicodélicos no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa forma de enxergar o mundo, para ajudar a gente a alcançar outros estados de mente, né? E de certa forma eu posso dizer para vocês que isso já aconteceu muito, tipo, não digo muito comigo, sabe? Não vou dizer frequentemente, mas ocasionalmente eu posso dizer para vocês que eu já tive assim relações muito profundas com música, sabe? E até mesmo em estado de sobriedade, geralmente com fones de ouvido, mas não exclusivamente. Já aconteceu mesmo de eu estar ouvindo uma música saindo de altos-falantes e eu tô tão assim compenetrado naquilo lá. Eu uso muito a música como combustível criativo para ficção, tá ligado? É onde eu posso citar com mais assim a afirmação que eu posso dizer, olha, teve um dia que eu ouvi uma música e eu me envolvi com ela, tanto que depois daquela experiência eu tinha desenvolvido um novo conceito ou enxergado um novo vislumbre de algo que eu queria incluir na minha história, sabe? Dá pra dizer que eu me conectei de uma forma que geralmente eu não me conecto, sabe? Então não é um bagulho que acontece sempre, mas ocasionalmente acontece, sabe? E realmente aquela coisa de depois que tu volta, entre aspas, né? Não vou dizer entre aspas, porque pra quem conhece minha cosmologia sabe que não é entre aspas. Mas quando tu volta pra realidade, tu fica assim, uou, eu tinha saído daqui por um instante, sabe? E hoje em dia que eu sei mais sobre essas coisas de música, eu realmente acho que a música tem esse poder, tá ligado? E o psicodélico também, os dois juntos também, entendeu? Então, né, eu acredito que a música pode fazer isso por nós, não só quando a gente tá sozinho, mas também em espaços públicos, em espaços religiosos. Eu já tinha falado antes, eu tô reforçando agora. Eles até entram na questão de música gravada e música ao vivo, né? E daí eu vou expandir também esse conceito para música ritualística e música comercial. Porque, de modo geral, nesse programa, eles estão falando muito sobre música ritualística, né? O que eu quero dizer com isso? Eles mostram muitas imagens de gente fazendo, assim, rituais xamânicos, sabe? Possivelmente a consagração de algumas planta psicodélica, entendeu? Não sei exatamente quem são as pessoas, quais são as tribos, mas tu vê várias imagens que tu vê que são pessoas num ambiente claramente assim selvagem, tu vê o chão de terra, tu vê os rios, tu vê as árvores, tu vê pessoas assim tocando algum instrumento, sabe? Alguns de sacudir, outros de bater, outros de sopro, porque são várias imagens diferentes enquanto eles vão nos falando algumas desses assuntos, né? Então, várias vezes eles estão falando da música sobre esse caráter ritualístico, né? Só que a maioria das pessoas está em contato, a maior parte do tempo, com música comercial, sabe? E aqui é uma coisa que eu quero dizer assim, não é porque tu tá ouvindo uma música comercial que tu tem que se envolver profundamente com ela, mas eu acredito que é possível, entendeu? Mesmo que a música comercial não seja composta com a mesma, assim, como posso dizer assim, a mesma intencionalidade da música ritualística, ainda assim a parte assim que une as duas são chamadas de música por quê? Porque meio que quem tá compondo ou quem tá pelo menos botando aquilo lá no mundo espera que outras pessoas ouçam, entendeu? Isso daí as duas músicas foram feitas para ser ouvidas, entendeu? É isso que une a música ritualística com a música comercial, né? E quando eu falo música comercial, não é porque a música foi feita com o objetivo de dar lucro de alguma forma, seja convertendo-se em ingressos, convertendo-se em acessos, convertendo-se em cliques, convertendo-se a merchandising, sabe? De alguma forma, por isso que eu tô chamando de música comercial, sabe? Se a pessoa espera algum dia receber qualquer real baseado na produção daquela música, ela se enquadra como música comercial, entenderam? Mas, né, não é porque a música é comercial que ela não possa ter uma mensagem, que ela não possa ter uma ideologia, que ela não possa ter uma simbologia, entendeu? E também aqui eu vou fazer um disclaimer, né, que
Eu sou um cara que, por exemplo, assim, eu ouço, todo mundo que me acompanha sabe que eu ouço bastante rock e metal. Eu já falei várias vezes que bandas de rock e metal não necessariamente têm mensagens positivas, sabe? Não exclusivamente, entendeu? Isso daí, claro que é um estereótipo, assim, mas assim, pra falar da onde que surgiu o estereótipo, sabe? Da onde que surgiu o estereótipo das pessoas que falam que o rock é satanista, rock é do diabo, entendeu? Porque tem músicas do rock e do metal que tem letras, assim, muito mais ofensivas, muito mais transgressoras, até pra um lado, assim, eu nem vou falar, assim, um lado positivo, sabe? Mas transgressor até de uma maneira condenável, tá ligado? Do que na maioria dos outros gêneros, entendeu? E é claro que não é o único, é obviamente, tipo assim, né? Pessoas que vivem no Brasil e são honestas sabem que a maioria dos gêneros musicais brasileiros passam algumas mensagens ali que qualquer ser humano consciente, com raciocínio lógico, identifica que aquela mensagem não é necessariamente positiva, tá ligado? Então não é uma coisa exclusiva do rock e do metal. Mas o que eu quero dizer sobre todas essas músicas, assim, eu acredito sim que eu posso ouvir uma música que, em essência, ela tem uma mensagem ruim, aí voltando pro rock e do metal, pode ser uma coisa assim, até assim, violenta, agressiva, uma energia raivosa, tá ligado? Mas várias vezes, eu a níveis particulares, eu sinto que aquela energia ali, eu não tô utilizando ela para eu receber aquilo lá. Pelo contrário, sabe? Eu sinto que como se eu utilizasse aquela energia daquela música pesada para eu transmitir a minha raiva para aquela música, tá ligado? E talvez isso não faça muito sentido para muitas pessoas, mas eu acho que muita gente que escuta rock e metal se identifica isso comigo, sabe? É tipo quando tu tá triste, tu escuta músicas que tu sabe que as letras são bem tristes, sabe? Eu não sinto que aquilo lá está me fazendo ficar ainda pior. De vez em quando eu sei que o fato de eu estar ouvindo aquilo lá é algo que vai me ajudar a botar aquele sentimento para fora e daqui a algum tempo eu vou não vou estar mais sentindo aquilo lá comigo, sabe? Então, é uma coisa que sempre me atraiu bastante no rock e no metal, porque eu acho que não necessariamente músicas que estão com mensagens que não são positivas, elas não possam fazer algo positivo por ti, né? Isso vale para todos os outros gêneros, sabe? Se é alguma música que tu ouve de qualquer outro gênero, tu pensa, porra, eu não concordo 100% com o que está sendo dito aí, eu não acho que a música funciona dessa forma, sabe? Eu não acho que a letra que está sendo falada é a única parte que está sendo transmitida. Eu acho que tem coisas mais complexas, né? Aquela coisa de transmutar, mais uma vez, voltando para um termo que eu tinha colocado nesse roteiro, sabe? É aquela coisa de transmutar. É tu utilizar aquela energia que tu percebe que tem uma raiva, né? Voltando para esse exemplo, e tu pensa, não estou pegando aquela raiva para mim, eu estou utilizando essa, né, essa expressão artística para quando eu ouço aquilo lá, eu despejo a minha raiva junto naquilo lá, tá ligado? Ao mesmo tempo, quando tu tá assistindo frustrado, tu não quer ouvir uma música sobre estar sentindo-se bem. Eu, particularmente, sou assim, tá ligado? Quando eu tô num momento da minha vida que eu não estou pensando em festa, eu não vou começar a botar uma música que eu gosto de ouvir quando eu tô numa festa, sabe? Não é uma coisa assim que, vou me iludir, sabe? Vou botar essa música de um momento... essa música eu gosto de ouvir quando eu tô curtindo com boas companhias, e eu vou colocar aquele momento que eu tô sozinho, que eu tô pra baixo, ou que eu tô frustrado, ou que eu tô literalmente depressivo. Enfim, alguma coisa assim que me deixou mal, e eu vou colocar uma música alto astral pra fazer eu ficar bem, sabe? Eu não sou assim, entendeu? E eu acredito que várias outras pessoas se identificam com isso daí também. Então agora, depois desse grande esclarecimento, voltando pro lance de música gravada ao vivo que eles também falaram. Eles falaram que é evidente que a música ao vivo tem uma energia particular e pessoal, aquilo... Tipo, aquele momento, sabe? Cada experiência ao vivo, ela é única, sabe? Não dá pra ser replicada justamente porque envolve muitas variáveis pra criar aquela situação em específico, sabe? Cada show, cada espetáculo ao vivo que algum artista fez, ele é único, sim, entendeu? Porque, né, isso que é a realidade humana, sabe? As coisas não são replicadas da mesma maneira, porque envolve o esforço de muita gente, o esforço de muitas pessoas, a própria plateia que tá participando do show também, tá totalmente... Todas as coisas entram na mesma jogada, sabe? Só que depois que eles fizeram esse esclarecimento, eles falaram, a música gravada, ela tem um outro propósito, ao tempo que ela pode ser assim, nunca mudar, tá ligado? Pessoas assim podem escutar uma música que foi gravada há 40, 50, 60 anos e se o sentimento que foi imprimido naquela gravação é autêntico, ele pode ser compreendido muito, muito tempo depois, sabe? Então é outra coisa que eu achei interessante que eles conseguiram fazer assim, conseguiram mostrar como são duas coisas boas da sua própria maneira, sabe? E eu realmente consigo compreender isso, sabe? A maioria das músicas que eu gosto são gravações, sabe? É muito raro eu preferir músicas ao vivo do que gravado, muito, muito raro mesmo. Ao mesmo tempo que eu nunca tive oportunidade de estar ao vivo para ouvir a maioria das músicas que eu gosto, sabe? A maioria das músicas que eu me considero fã, eu nunca ouvi elas ao vivo, eu gostaria de poder ouvir e provavelmente seria algo especial também. Mas eu também consigo entender que a versão gravada, que eu já ouvi várias e várias vezes, apesar de ela ser uma gravação, né? Na explicação que a série deu, eu consegui enxergar algo que eu estou de acordo, sabe? Que sim, o fato de estar gravado vai captar essa essência daquele momento, daquela, né? Se for, como eu tinha dito antes, né? Se for autêntico, se for algo que
pode ser percebido tanto no momento que ela foi composta, será percebido daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? E é assim que funciona. Depende de quem está recebendo aquela música, está se sentindo disposto a interpretar, né, a receber aquela mensagem daquela forma, digamos assim. Enfim, aí tem uma questão sobre estímulos e sons artificiais, estímulos e sons naturais, mas eu acho que eu já falei bastante sobre isso mais cedo, né? Então eu não vou me repetir porque deve ser uma das coisas que eu já falei mais cedo para vocês, quando eu expliquei a diferença dos sons que a gente escolhe estar ouvindo e os sons que a natureza produz de maneira natural, né? Aí tem a questão sobre shows, ritmos das músicas, sentimentos estimulados, tudo isso assim, eu já falei, né? Só sobre a questão de ritmo é só para estabelecer de novo aquela coisa física também, sabe? Que sim, os estímulos sonoros batem no nosso corpo, batem no nosso líquido dentro do nosso corpo, nos nossos ossos. Então, sim, o ritmo da música também estimula a certas percepções, mas como eu falei, eu não acho que tu tem que receber aquilo lá da mesma maneira que está sendo projetado, sabe? Eu acho que tu pode transmutar essa energia para outro lado, digamos assim. E tendo isso em mente, eles até falam que talvez um dos possíveis avanços tecnológicos do futuro seria modificar a forma, né, a frequência que as ondas de rádio, de Wi-Fi e de possíveis outros aparelhos tecnológicos vão emitir no futuro, sabe? Já que nós estamos cada vez mais compreendendo melhor essa parte da harmonização do cérebro, da frequência cerebral, né, ressonância e etc, etc, etc. Eu achei interessante imaginar que, quem sabe, daqui a 50 e 100, ou 100 anos, houve uma reestruturação desse processo de emitir as ondas que a gente conhece como Wi-Fi, como ondas de rádio, ondas eletromagnéticas, sabe? E estes aparelhos, e até o nosso Wi-Fi, passam a emitir, mais uma vez, uma frequência que seja, no mínimo, não danosa, né? Ou quem sabe até numa versão benéfica, tá ligado? Aí realmente seria um puta avanço. Imagina essas pessoas... Imagina se a frequência que é emitida pelo Wi-Fi, além de te dar internet, também te ajudasse em questão física, sabe? Em questão de, né, de tu sentir-se melhor, sentir-se mais saudável. Isso daí sim seria um avanço. Porque até onde eu sei, no presente momento, não tem esse tipo de efeito, sabe? Justamente porque elas foram... Muitas dessas... claro que essas tecnologias estão sendo modificadas, né? A 5G não é exatamente a mesma coisa que a onda de rádio e assim por diante. Só que, né, quando essas coisas foram concebidas, o 5G nem tanto, né? Mas quando o rádio foi concebido, a televisão foi concebida, é bem tipo assim... É bem certo dizer que todas as pessoas por trás deste projeto não tinham qualquer noção da maioria das coisas que eu falei aqui, sabe? Sobre frequências cerebrais, sobre como melhor, né, o ser humano pode produzir ou pode ser prejudicado por essas coisas. Nossa, tem uma paulada aqui nessa porta. Perdão. É que eu falo caminhando, né? Porque eu sou doido. Mas enfim... Então tem tudo isso na parada, né? Então é uma coisa que... Outra dessas coisas que eles comentaram aqui que me deixou esperançoso, sabe? A ideia de que, quem sabe, no futuro, esses problemas que no momento são vistos como problemas, não serão problemas se a gente conseguir alcançar uma tecnologia mais eficaz na hora de propagar essas ondas, digamos assim, né? Aí eles voltam para uma coisa assim, o sujeito, aquele que é musicoterapeuta, né? Ele volta para falar sobre várias coisas não, sobre uma questão assim que comprova que a gente pode nos sofisticar quando o assunto é propagar e receber sons e ondas sonoras, né? Ele menciona os templos antigos e sagrados, e quando eu tô falando de templos antigos e sagrados, ele fala por cima assim, várias das civilizações, aquelas famosas que eu mesmo comento regularmente, né? Maias, astecas, incas, egípcios antigos e tudo mais, para falar sobre os templos que eles faziam, que possuem uma acústica, uma estrutura para propagação de som, que, né, ele mesmo falou que ele não acha que nós seríamos capazes de reproduzir, sabe? Entra naquela assim... essa é outra das coisas mais peculiares sobre essas estruturas antigas. E quando eu digo estruturas antigas, nem necessariamente precisa ser tão milenar assim, né? Até mesmo templos e igrejas, hoje em dia é sabido que igrejas bem antigas, sabe? Quando eu digo bem antigas, igrejas assim com 1000 anos, 1500 anos de idade, por exemplo, sabe? Estruturas bem velhas, aquelas bem grandonas também. Além de elas terem aquela coisa que a gente vê assim como uma pompa toda, a arquitetura humana nunca foi única e exclusivamente decorativa, sabe? Jamais, entendeu? Esse é um conceito muito moderno de achar que as pessoas fazem as coisas de uma forma simplesmente pela questão estética.
a parte estética provavelmente vinha muito depois do que as pessoas queriam alcançar. E o que está sendo falado especificamente nisso aqui é que assim é comprovado que várias dessas estruturas têm um poder de canalizar, de propagar som muito acima do que a gente está acostumado, sabe? E quando você fala nesse negócio de cura de música, cura de vibração, tu não tem como tu comparar um culto realizado numa estrutura que tem um poder tão forte de emitir aquele som e fazer aquele som entrar nas pessoas, entrar nos ouvidos dela e bater na carne delas e bater nos ossos delas, sabe? Não tem como tu comparar essas estruturas milenares com uma técnica que talvez a gente não saiba reproduzir, com muita intenção, com muita vontade de criar um ambiente com essa acústica sensacional que facilitaria o processo transcendental. Não tem como tu comparar essas estruturas, sejam pirâmides, sejam aquelas, né, as pirâmides também dos povos mesoamericanos, sabe? Aquela que eu sempre cito como exemplo, que é uma espécie assim de estrutura piramidal que tem um lance de escadas que se tu bater palma na base dela, as tuas palmas são levadas até o topo da escadaria, sabe? Literalmente é muito avançado, sabe? E até, como eu disse, até igrejas entram nessa história, sabe? Até igrejas bem antigas já eram feitas com essa mentalidade assim, olha só, nós temos que fazer um lugar que quando a gente cantar nossos hinos, quando a gente tocar nossos instrumentos, isso daí seja muito mais propagado, ressoe muito mais forte, porque essas pessoas tinham noção exata do poder da frequência, do poder do som, sabe? Então não é a mesma coisa tu participar de um culto nessas igrejas modernas, assim, sabe? Que tu vê os caras alugando os pavilhão quadrado, simplesmente bota um monte de gente lá dentro, bota um sistema de som, sabe? Em questões reais, pragmáticas, além do simplesmente o que tu acredita, o que tu acha, se tu é espiritualizado ou não, sabe? É aquela coisa, Deus vai estar em qualquer lugar. Cara, não é sobre Deus não estar em qualquer lugar, sabe? Mas a questão é que nós já tivemos, ou melhor, ainda temos, né, meios de criar templos que vão melhor atender a vontade de quem tá fazendo aquilo lá em primeiro plano, sabe? Então, é o tipo de coisa que não importa, não tem como a gente ir descobrindo essas coisas e simplesmente ficar ignorando, sabe? Ver o quão mais precário, o quão menos otimizado, o quão menos sábio é, né, a arquitetura e tudo mais do mundo moderno, que a gente chama hoje em dia, sabe? Que é simplesmente baseado em quê? O que é realmente baseado na arquitetura moderna, sabe? Em economia de tempo? Em fazer coisa menos durável? Coisa que menos serve? Enfim, é muito difícil arrumar vantagens, benefícios, né? Deve ser essa coisa assim de economizar recursos, gastar menos tempo. Só que, olha, se é um lugar que realmente está sendo feito com um propósito grande, entendeu? De fazer com que as pessoas que participarem desses cultos saiam de lá melhores, mais saudáveis, mais conectados com o interior, mais conectados com Deus, mais conectados com tudo, tem todas essas coisas assim que a humanidade levava mais a sério, se importava mais e pouco a pouco, século a século, milênio a milênio foi enfraquecendo, sabe? Então, essas são outras coisas assim, que eu acho muito interessante refletir sobre o poder do som, o poder da acústica, sabe? O poder das ondas. Daí, a gente está bem perto do final do programa, eu imagino que eu vou concluir nos próximos 10 a 15 minutos, e eles fazem mais umas daquelas perguntas assim, né, que a minha resposta, vocês já sabem qual é, né? A pergunta é o seguinte: poderiam os psicodélicos serem químicos ancestrais que estimulam nossos chakras quando consumidos? Né? Daí, chega mais uma pergunta junto, na mesma frase. Será que eles podem ajudar a nossa mente a abrir-se para novas realidades que antes estavam escondidas, né? Então, o que isso está falando especificamente? Eles mencionam essa parte do chakra, né? Que é outra coisa que, né, para quem não sabe, não foi inventada pelo Kishimoto, esse é o sobrenome do cara que escreveu Naruto, sabe? O Naruto simplesmente incorporou um conceito real, e eu não sei o quanto que ele, tipo assim, levou para coisas além daquilo que é sabido na vida real, sabe? Mas esse conceito do chakra, né, que são divididos em vários, mas são 7 chakras primários que se chamam, né, e os outros menores, digamos assim, mas esses 7 chakras primários não é só assim, uma coisa que um ser humano doido, maluco, falou há 3.000 anos atrás e até hoje em dia tem gente repetindo. Não, entendeu? Conforme a ciência foi se aprofundando, foi pesquisando,
todas as coisas que nós identificamos com os chakras primários, eles estão assim relacionados a glândulas do interior do nosso corpo, que são glândulas que elas produzem, sabe? Elas fazem tal de processo de secreção, sabe? Elas são capazes de gerar, de produzir hormônios e químicos dentro de nós. Então, basicamente, o que está sendo dito desde o começo nessa história de chakra, né? De limpar o chakra, de equilibrar os chakras, harmonizar os chakras, é que quando o ser humano está com seus chakras melhor, né, com todas essas coisas que eu falei aí, sabe, mais harmonioso, mais limpo, mais, não sei se o puro também é o termo certo, ele vai produzir em melhor escala, em maior quantidade, elementos químicos bons, benéficos, coisas que vão aumentar a saúde dele, vão aumentar a perspectiva dele, vão aumentar a sabedoria dele, vão aumentar o bem-estar dele, sabe? Então, todas essas coisas estão muito além do simplesmente um idiota falou e os outros idiotas começaram a repetir, tá ligado? A questão é que muita gente não faz essa pesquisa, muita gente não pensa por que certas coisas foram ditas, repetidas e até hoje em dia estão acontecendo e acha que é simplesmente, assim, superstição, tá ligado? Em 2022 ainda a gente tem que falar de coisas como meditação, como técnicas de respiração, como chakras, se eles fossem, assim, teoria, como se fosse uma hipótese, como se fosse uma ideia de algum cara que estava falando aquilo, só porque o cara que falou aquilo não era um cientista, ele não tem como ele ser sábio, não tem como ele ser um guru, só porque há 3.000 anos não existia a nossa ciência moderna. Vai tomar no cu, cara. Tipo, é muita soberba achar que o ser humano era burro até século passado, sabe? O ser humano, todos os povos que existiram, eles eram burros até chegar à ciência moderna que salvou o homem. O caralho, sério, literalmente, isso é uma limitação e uma imbecilidade, de forma bem fácil de falar, não tem outro termo para ficar definindo gente que tem essa visão limitada da realidade, né? Mas voltando ao que eles falaram, né? Seriam então os psicodélicos, esses químicos ancestrais que nos ajudam nesse processo? A minha resposta seria que sim, né? Mais uma vez, não é uma resposta com levianidade, é levando em consideração essa relação íntima que várias e várias pessoas tiveram. Eles até mencionam que vários povos também usavam mais de uma planta, tipo, não ao mesmo tempo, não toda hora, mas já mostrava que essas pessoas tinham a compreensão de que cada planta age mais especificamente ou numa parte do teu cérebro ou também num dos teus chakras, entendeu? Te ajuda melhor a equilibrar e a produzir os hormônios, as coisas que vão te fazer ter a vida que eles acreditavam ser a melhor, tá ligado? Então essa ideia de que combinar plantas, não necessariamente na mesma bebida, algumas são, né? Tipo a bebida da ayahuasca é uma combinação de plantas, né? E outras também, assim, o famoso cachimbo da paz, eu sei que entre das coisas que iam no cachimbo da paz, de algumas tribos de índios norte-americanos, ia o tabaco e a maconha, e eu não sei se quais outras plantas que iam, sabe? Então a ideia de que pessoas mais instruídas do que as que a gente tem hoje em dia sabiam como e quando misturar as plantas psicodélicas sem ocasionar uma overdose, também é bem disseminada, bem, tipo... É questão de tu saber quanto que tu pode ingerir, o que tu tá buscando e qual a tua intenção na hora de fazer o consumo daquela substância, sabe? Aquela trindade que eu deixei bem claro aqui, que não tem como tu pegar e abrir mão dela quando se for falar desse assunto, né? Desse tema assim de substâncias psicodélicas ou de drogas, se vocês preferirem. Então, basicamente, são todos esses conceitos que eles resolveram abordar. Achei curioso quanto eles entraram em temas como alquimia, transmutação, que é um outro assunto que um dia eu vou gravar um programa assim com texto sobre isso, porque eu também acho muito interessante essas coisas por razões que não tem como eu explicar aqui agora, nesse momento, né? Enfim, teve uma pesquisadora que falou algo que eu já acabei de defender aqui, sabe? Ela explicou que os chakras são glândulas endócrinas, né? Que estimulam a secreção de compostos químicos no teu corpo que te ajudam a alcançar estados de consciência expandida, entendeu? O que é esse estado de consciência expandida? É outra maneira de definir o processo de transcender, sabe? É a harmonia cerebral do tua mente estar mais ampliada, cognição avançada, entendeu? Dizer que ter os teus chakras equilibrados, dizer que consumir substâncias psicodélicas não ajuda nesse procedimento, dizer que um ser humano que é completamente ignorante à sua dieta, completamente ignorante aos seus hábitos físicos, completamente ignorante aos seus chakras, completamente ignorante à possibilidade de que sair do estado de sobriedade ocasionalmente é algo que vai trazer maior perspectiva para a vida dele e essa pessoa vai viver apenas lendo
Só lendo, ela vai ser mais sábia, mais inteligente, mais saudável, vai ter uma cognição mais expandida, avançada, uma perspectiva, além de uma pessoa que leva a sério todas as outras coisas que eu acabei de listar, também não é uma verdade, né? Então, leve muito mais a sério essa história de perspectiva expandida, porque a gente veio de uma geração que enxergava inteligência e sabedoria como algo definido pelo QI, tá ligado? A gente veio de uma geração que não enxerga todas essas outras coisas que eu estou levando em consideração para relacionar com o que é uma cognição expandida, uma forma ampliada de refletir sobre a tua existência, a existência do mundo e como melhor solucionar os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, sabe? Tem gente que acha que tudo isso que eu acabei de listar é indiferente e a única coisa que torna o ser humano mais ou menos preparado, com uma cognição maior ou menor, é o QI dele, sabe? E isso daí também tá mais do que errado e tá mais do que na hora da gente transcender essa pauta e chegar a novas formas de falar, olha, isso é bacana, isso é um estímulo interessante, né? Mas é isso aí, tá ligado? Eles terminam esse Eles terminam esse programa falando mais um pouco, né? Sobre o poder da música, o poder da frequência, que foi o tema corriqueiro, e eu posso dizer pra vocês que hoje em dia eu estou, assim, hellbent, sabe? Eu estou fechadíssimo com essa forma de enxergar o mundo nessa questão do som e da propagação de vibrações, frequências eletromagnéticas e os caralhos, sabe? Pra mim, chegou um ponto que eu simplesmente não consigo mais ter relações com o mundo e não levar a sério essas coisas, sabe? Eu não tenho como ficar só naquela lógica materialista e do que eu tô vendo é o que importa, sabe? Aquilo que meus olhos identificam é a única coisa que afeta. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa espiritualizada, eu não nego os seres interdimensionais, eu não nego essas interações também. Mas até para as pessoas que querem negar tudo isso, que não querem levar em consideração nada disso e querem ser agnósticas, pelo menos elas têm que ser capazes de dizer, bom, existe som, existe frequência, existem ondas eletromagnéticas sendo emitidas por seres humanos, por animais, pelo meio ambiente e por aparelhos eletrônicos. E daí pelo menos a pessoa tem que dizer, olha só, eu não tenho noção exata de como essas coisas funcionam, mas pelo menos eu sei que elas existem. Pelo menos eu não vou fazer de conta que eu estar num ambiente rodeado por 10 pessoas com vibrações mentais variadas, com intenções mentais variadas, não me afeta de nenhuma outra forma. Não dá mais pra falar isso, gente. Simplesmente não dá. Se tu quer viver nessa lógica, tu tem que aceitar que tu tá vivendo, em primeiro lugar, numa realidade fictícia, que tu tá querendo fazer de conta que as coisas só acontecem, sabe? Tipo, as coisas só acontecem na esfera material, não há vibrações, não há nem micróbios, não há nada, sabe? Tudo que tu não enxerga não existe e as palavras só têm efeito baseado através do idioma, sabe? Tipo, as pessoas só podem interpretar aquilo que eu falo se elas entenderem as minhas palavras e saberem e terem uma espécie de dicionário mental para fazer aquela interpretação. E todas essas coisas não tem mais como fazer parte da minha vida, sabe? Eu não tenho mais como ter essa crença tão limitante a respeito do que é a realidade, eu não tenho como me relacionar com o mundo dessa forma, eu não tenho como me relacionar com os outros dessa forma, porque simplesmente eu já coletei tanta evidência, eu já vi tanta informação científica e espiritual que refuta por completo, que joga pra baixo essa ideia, entendeu? Que essa é uma das coisas que faz parte da minha política de vida atual, sabe? Eu sei que nem todo mundo tá disposto a me ouvir, nem todo mundo tá disposto a me levar a sério, mas hoje em dia eu nem posso dizer que as pessoas têm que acreditar em mim, porque não é sobre acreditar. Tu acreditar ou não, não vai mudar porra nenhuma, tá ligado? Tu acreditar que existe ou não uma onda eletromagnética, que existem sons, que existem frequências variadas, não muda. Essas coisas existem. Ou tu admite que elas existem e tu precisa começar a pouco a entender como é que tu pode melhor viver nesse mundo, ou tu vai ficar a vida inteira se sentindo mal, brabo, frustrado, triste, incomodado, e tu sequer é capaz de identificar da onde que tá vindo tanta influência, tanta assim, né, frequência ou energia, sabe? Ondas eletromagnéticas que estão te drenando, que estão te colocando para baixo, estão te deixando mal, estão te deixando triste, estão te desalinhando com a frequência que tu deveria estar, tá tirando da harmonização cerebral que tu deveria estar, entendeu? Então se tu não tá vivendo, sentindo, pensando do jeito que tu gostaria,
uma boa forma de tu começar a buscar por algo que vai fazer tu se sentir melhor é tu buscar outros estímulos, seja estímulos internos ou estímulos externos, sabe? Tu tem que fazer esse processo de transmutar as ideias, transmutar as ondas, transmutar as frequências, para pouco a pouco o teu cérebro alcançar esse estado de harmonia que eu entendo que a maioria de nós quer estar, sabe? A maioria de nós quer estar assistindo pleno, presente, vivo, sabe? Legítimo, íntegro. Então é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.